Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o MXRF. Quero comentar aqui com vocês se nesse preço atual compensa entrar no fundo, lembrando que ele está negociando com um ágio considerável. Quero trazer aqui também as principais movimentações do fundo no mês, principalmente as alocações feitas após a emissão de cotas. Além disso, vou trazer mais algumas atualizações do fundo. Então, começando aqui pelo comentário do gestor, ele destaca mais uma vez o elevado crescimento de cotistas na base do fundo, com quase 910 mil cotistas, o maior da indústria de FIIs do Brasil na database do presente relatório, segundo os dados da B3. Realmente é um fundo aqui já com uma história antiga, né? Um fundo já antigo, tem muitos cotistas, provavelmente o primeiro fundo base 10 que popularizou. Obviamente que por ser um fundo muito popular, com muitos cotistas, um fundo que vem pagando bem, fez uma emissão bem sucedida e também com a melhora do cenário da Bolsa de Valores do Brasil, né, com as cotas se recuperando, o fundo vem negociando aí com um ágio considerável. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma taxa de sensibilidade que mostra a diferença de você comprar um fundo no VP, um fundo com deságio e um fundo com ágio, e comentar um pouquinho mais sobre isso. Bom, vamos às movimentações. No book de CRI foram integralizadas 4 operações via mercado primário e 3 via mercado secundário, totalizando um investimento de 230 milhões aproximadamente. Adicionalmente, foram alienados 33 milhões em CRIs. No book de permutas financeiras, o fundo realizou o desinvestimento no projeto Vila Madalena 1 em um montante total de 17,32 milhões, fazendo um ganho de capital de 7,7 milhões e um MOIC de 1,77 vezes. Pessoal, interessante essa movimentação do fundo. Obviamente, algumas alienações e algumas compras elas acontecem, mas essa redução aqui na permuta, nesse momento, me parece, é uma decisão acertada, porque a permuta, rapidamente, para vocês entenderem, ele tem um fluxo de pagamento um pouco diferente do CRI. O CRI, geralmente, você tem um período de carência e depois você já vai recebendo ali as parcelas, né, os juros e tem as amortizações. Varia um pouco a periodicidade disso, mas a grosso modo é isso. A permuta, você recebe a maior parte no final. A questão é que se você faz uma permuta hoje, você vai receber a maior parte daqui a um bom tempo. Só que o cenário, nesse curto espaço de tempo, ele até está um pouco mais visível. A gente tem um cupom que deve continuar no seu corte de juros, um corte até mais acelerado do que o mercado previa, porém está muito complicado de prever um ano, 2 anos. Tem o governo que pode tomar algumas medidas que podem refletir negativamente aqui, principalmente no mercado de fundos imobiliários. A gente não sabe, enfim, como que vai ser essa dinâmica. Então, movimentos que tirem um pouquinho o risco do fundo, porque a permuta você vai carregar ela por um período e no final você vai saber se você vai tomar um calote ou não. Obviamente que é mais complexo que isso, que dá para acompanhar, eu entendo tudo isso, mas vocês também entenderam um pouco o meu raciocínio, então eu gostei dessa movimentação. Seguindo, mais um desinvestimento de sucesso na estratégia, reforçando a visão da equipe de gestão de risco-retorno muito interessante para os cotistas nessa classe. Eu concordo, eles fizeram aqui o investimento, saíram no momento apropriado, ao meu ver, com um ganho de capital. Então, é isso que a gente espera de uma gestão eficiente. Pessoal, se estiver gostando do conteúdo, como sempre, deixa o like, se inscreve no canal, quero muito chegar a 5 mil inscritos até o final do ano. A gente está quase na metade, se você puder me ajudar, eu agradeço demais. Lembrando o grupo do Telegram na descrição do vídeo, de graça, grupo com quase 400 pessoas, crescendo numa velocidade bem legal. Bom, no book de FIIs foram realizadas 2 novas aquisições, que totalizaram pouco mais de 77 milhões nos FIIs Unidades Autônomas 3 e CSHG Logística. Interessante aqui, né? O MXRF aproveitando. Como fato subsequente, o Maxi Renda adquiriu 2 novos CRIs no início de agosto, no montante de 105 milhões, concluindo assim a alocação dos recursos da 8ª emissão de cotas, que foi encerrada no final de junho, com captação de mais de 344 milhões. A equipe aqui ela até agradeceu, né, a confiança dos cotistas, de modo que as novas alocações melhorarão o carrego médio do portfólio, então isso é interessante, aumentarão a diversificação do portfólio, muito bom, o pessoal às vezes não valoriza isso, mas quanto mais diversificado, principalmente em fundo de papel, melhor. E diluição dos custos e também fomentar a liquidez das cotas no mercado secundário. Liquidez aqui é o menor dos problemas, né? Fundo com muito cotista, mas enfim, boas alocações. No próximo mês,
Vamos ver se eles trazem aqui alguma tabela consolidada de como estava antes, como está depois. A gente vai conseguir analisar a DRE também. Enfim, bem interessante. Continuando, a equipe de gestão vem observando uma melhora gradual no mercado de crédito corporativo, com fechamento de spreads de crédito e captações dos fundos de crédito voltando ao terreno positivo. Foi o que eu falei, isso é muito bom no mercado como um todo, a ver se essa movimentação do mercado para cima vai ser momentânea ou não, tá? Porque, enfim, a gente tem algumas turbulências por vir, mas vamos torcer para que o caminho de subida continue. Se bem que comprar barato também é bom, né, pessoal? Enfim, brincadeiras à parte, os rendimentos auferidos segundo o regime caixa foram aqui de 14 centavinhos por cota, então o fundo gerando aqui um caixa bem robusto, deve continuar pagando ali os seus 12 centavinhos. Vamos ver. O fundo encerrou o mês com alavancagem via compromissadas de CRIs na faixa aqui de 81 milhões, 3,12% do PL, de forma a honrar novas aquisições com taxa acima do custo de operação, gerando valor ao fundo. Poderia ter colocado qual que é a taxa dessa alavancagem para a gente, isso está ficando bem comum. VRTA sempre traz, salvo engano o VGIP também traz, enfim. E também está uma alavancagem baixa, mas se trouxesse a informação seria melhor, né? Por fim, em virtude do regime caixa, seguido pelo Maxi Renda, e dos meses de inflação alta, o fundo possui hoje uma reserva acumulada de correção monetária na ordem de 8 centavinhos por cota, então o fundo aqui bem preparado para esses próximos meses aí que devem ser um pouco mais sofridos para os fundos de papel. Bom, eu prometi para vocês no começo do vídeo que eu ia comentar um pouquinho sobre se vale a pena entrar nesse fundo ou não. Aqui, pessoal, a gente tem o resultado financeiro de distribuição por cota nos últimos meses. É um gráfico bem interessante para poder analisar aqui a receita de permuta. A gente vai observar uma variação justamente pelo que eu falei. FIIs, CRIs, LCI, renda fixa, tem uma variação bem menor. De qualquer forma, eu quis destacar isso para vocês porque fica mais fácil de visualizar. Bom, vamos à taxa de sensibilidade, que aqui a gente consegue ver. Então, isso aqui, pessoal, é uma tabelinha que mostra, dependendo do preço que você compre o fundo, o que você efetivamente vai levar para casa. Então, aqui, se você comprar sem deságio e nem ágio, ou seja, no VP, você vai levar um yield médio, né, de IPCA mais 7,3 e CDI mais 2,69. Então, essa é a taxa média da carteira. A ver como vai ficar no próximo mês, se vai ter alguma alteração, se alguma operação vai impactar aqui para puxar para cima essas médias. De qualquer forma, com deságio, ou seja, você pagando desconto, como por muito tempo a cota ficou, vamos pegar aqui de exemplo 9,52. Você leva para casa um IPCA de 8 mais 63 e um CDI de 4,57. Então, veja bem a distância por você comprar abaixo do VP. O inverso também é verdadeiro. Se você comprar aqui a 10,48, você leva para casa, em vez de 7,53, que é a média, IPCA mais 7,53, você leva IPCA mais 6,42. Olha o CDI, sai de 2,69 para CDI mais 0,82. E o ponto é, hoje esse fundo está custando, pelo que vi, 10,78. Nem tem aqui na tabela. Então essas taxas são muito, muito menores. É difícil aqui falar de compra e venda, enfim, não posso dar recomendação e não é recomendação de compra. Mas o que eu posso falar é, estudem bem, porque não compensa entrar com um ágio tão grande. O fundo está ali na faixa de 1,08 do seu preço, né? Acima do seu valor patrimonial. Então, é um valor relevante. Até um 0,5 dá para pagar, mas ainda assim eu sou um cara mais paciente, esperei muito tempo aí para entrar, por exemplo, no melhor nem citar o fundo imobiliário, enfim, para não dar problema, mas eu demorei muito para entrar em determinados fundos imobiliários porque ele estava sempre caro. E o mercado é cíclico, eventualmente ele vai abaixar. Então, se você quer muito entrar nesse fundo, entenda isso, haja e invista com cautela, porque o mercado é cíclico, ok? Essa é a mensagem de hoje, espero que tenham gostado. Um grande abraço e valeu!